E uma das premissas da física quântica é exatamente essa. É quando a nossa percepção muda, tudo muda. Então, quando vocês trazem alguns casos, como esse que a Lídia trouxe, cada um que traz um caso que está sendo difícil, ou mesmo um relacionamento que está sendo difícil, um relacionamento, seja com o seu parceiro, sua parceira, seja com seu filho, sua mãe, nós engessamos uma perspectiva de olhar. Essa pode ser uma forma da gente definir uma causa do sofrimento, um engessamento de perspectiva. A gente não consegue ver de forma. É um fanatismo do olhar. É um enrijecimento onde eu me fechei em alguma certeza, em alguma opinião, em algum julgamento, seja a respeito do outro, respeito, porque às vezes eu não consigo pensar em uma outra possibilidade de ação, porque eu estou fechado nos limites que eu criei para mim. Então, esse enrijecimento, ele vai ser tanto em relação ao que eu estou percebendo no outro e ao que eu estou percebendo em mim. E o que eu percebo em mim vai afetar a forma que eu vejo o outro. E a forma que eu vejo o outro é um reflexo dos limites que eu tenho em mim. Por isso que os místicos mais avançados, eles falam que olham para as pessoas e veem Deus nela. O que eles estão vendo de diferente de nós? Mas por que então a gente não está vendo? Porque a gente talvez não consiga ver em nós. O que eu não vejo em mim, eu não vou ver no outro. O que eu não aceito em mim, eu também não vou conseguir aceitar no outro. Eu me lembro uma vez que eu passei uns dias num mosteiro. Aliás, eu fiz uma peregrinação. Foram 2 mosteiros que eu passei uma temporada em um e depois passei uma outra temporada em outro. Aqui de Minas. Eram mosteiros budistas. E o primeiro mosteiro era assim, uma monja muito rígida. E a gente ficava lá, tinha todo um ritual, tinha todo um protocolo, aí a gente ficava lá. Aí ela pegava e fazia uma celebração antes da janta e falava assim, olha, que a gente não deixe comida no prato para os demônios, não sei o que. Era uma recitação assim. Aí eu ficava assim, com medo de deixar a comida no prato. E aí tinha toda uma rigidez assim, de ritualísticos assim. E em um determinado momento eu ouvi ela falar alguma coisa, a opinião dela sobre os homens. Aí é que eu fiquei mais assustada ainda, porque ela tinha um ódio dos homens, sabe? Que os homens. Aí eu fui andando devagarinho assim, voltando para os meus. Tudo muito rígido. E aí logo depois eu mudei, fazia parte, né, dessa peregrinação que eu fiz, fui para um outro mosteiro. E era uma outra monja, que ela recebia a gente sorrindo, sabe? Ela participava com a comunidade. Na hora dos processos não tinha nenhum tipo de rigidez. E eu fiquei muito à vontade lá. E quando terminou, eu agradeci ela e falei, puxa, foi tão bom estar aqui com você. Teve até um momento que eu falei, olha, hoje eu não consegui meditar nada, não consegui meditar direito.
E ela foi super compreensiva, sabe? De um jeito que não trouxe nenhum tipo de sermão, nenhum tipo de condenação, de julgamento. Aí no final eu agradeci ela e falei, olha, eu fui muito te conhecer, sabe? A sua amorosidade, o seu acolhimento. Aí ela olhou para mim e falou assim, são seus olhos que veem isso. E aquilo marcou muito, não foi só um ditado da boca para fora, sabe? Eu entendi que eu só estava vendo aquilo porque isso já era um valor para mim. Assim como a outra também, se eu vi aquilo era porque aquilo também existia aqui. Então, quando a gente amplia a nossa perspectiva, a gente vai ver coisas diferentes e a gente vai conseguir encontrar caminhos novos que a gente não via. Mesma coisa que eu estou fazendo, mas de um jeito um pouco diferente. Sobre essa coisa da expressão do nosso trabalho nas redes sociais, por exemplo. Eu passei muito tempo julgando quem fazia isso. Eu tinha horror de rede social, eu não tinha Instagram antes da pandemia. Eu comecei a ter Instagram um pouquinho antes da pandemia. E eu falava mal de quem estava lá fazendo o que eu faço hoje. Que é se mostrar, se expor, se expressar. Então, o meu julgamento, ele era um limite para a minha ação. E eu me lembro, gente, o transtorno que eu senti quando eu comecei a entender que isso não era o que eu pensava. Que as redes sociais eram um mar de possibilidades incríveis. Tanto de fazer merda, de distribuir falsidades, de distribuir mentiras, de distribuir ódio. É muito avassalador esse movimento, porque tudo que se coloca na rede amplia. Esse é o poder das redes. O mal e as coisas que são boas. A mentira amplia. E o amor amplia. E o que eu tinha medo era de ampliar. Tinha medo da exposição, de ser visto, criticado, de ser mal visto. Porque eu era mal visto por mim. Esse era o limite da minha ação. Esse é o limite da nossa ação como terapeutas. A forma com que a gente se vê. Tem uma frase de Lacan que ela é curiosa, enigmática. Diz assim, a resistência é sempre do terapeuta. Eu fui encerrando a minha formação, mandando uma carta para Rojas no túmulo dele, né? Ele já tinha morrido, eu mandei uma carta lá para o além, xingando ele todo. Xingando com raiva dele porque eu não era uma pessoa empática o tempo inteiro, que eu não consigo ser uma pessoa congruente o tempo inteiro, que eu não aceito todas as pessoas, que eu não consigo ver o ser humano com o seu potencial de crescimento o tempo todo. Às vezes eu acho que o ser humano é medíocre, é fraco, às vezes eu tenho raiva e se depender disso para que eu seja um bom terapeuta, eu não sou um terapeuta ideal e xinguei todo, na verdade. Eu estava fazendo um movimento, um desabafo, para me rebelar em relação à pressão que eu tinha comigo de ter que ser perfeito para poder ajudar o outro. De ter que ser um terapeuta centrado ideal para ajudar o outro, com aqueles pilares perfeitos que Carl Rogers nos traz. Compreensão empática, aceitação incondicional e congruência. Uma pessoa que tem isso de maneira plena é um ser completamente iluminado. É.
Porque não existe como eu aceitar plenamente a experiência do meu cliente se eu não puder aceitar plenamente a minha experiência. Não é uma técnica. Depois de um tempo, ele foi reformulando a forma de falar, porque ficou parecendo, num primeiro momento, que se trata de uma técnica. Depois ele foi mudando a forma e disse: não é uma técnica, é um jeito de ser. E como que a gente aprende um jeito de ser? Sendo, vivenciando conosco essa possibilidade de aceitar a nossa experiência, de sermos empáticos com a nossa experiência, de sermos verdadeiros, para que a gente possa primeiro aceitar a nossa verdade e depois transmiti-la nos nossos relacionamentos, que inclui uma rede social, que inclui um relacionamento com o cliente, com o namorado, com o pai, com a mãe. Primeiro, eu preciso validar a minha experiência. Eu preciso identificá-la e validar, para que então eu possa transmiti-la, expressá-la de uma maneira que eu julgo ser confiável. Caso contrário, eu não vou conseguir me sustentar na minha expressão. Ou eu nem vou me expressar, ou eu não vou conseguir me sustentar nela. Não sei se vocês já viram, às vezes alguém está falando e não te dá a menor vontade de prestar atenção. Porque está vazio de energia, está vazio de verdade. Como se talvez nem ela mesma acreditasse naquilo que ele está falando. Os políticos são ótimos nisso, em aprender a dissimular e trazer palavras que eles mesmos não acreditam de uma forma muito convincente. É um teatro maravilhoso. Horrível, por sinal. Mas aprenderam essa dissimulação para quê? Para falar o que os eleitores querem ouvir. A gente não vê políticos dizendo aqui, gente, eu preciso hoje parar um pouquinho, preciso dizer para vocês, nós erramos muito. Cometemos um erro aqui, foi horrível, prejudicou muita gente. A gente não sabia o que estava fazendo, tentamos, deu tudo errado. Foi uma falha nossa, podíamos ter pedido ajuda para uma outra, né, linha aqui, mais capaz, a gente sabia que tinha, mas a gente foi orgulhoso, achou que tinha que dar conta, que tinha que ser nós, passamos para quem não tinha autoridade no assunto, foi horrível. Então eu queria dizer, sinto muito. Nesse outro ponto a gente acertou, ele acertou, mas aqui nós erramos. E agora a gente quer corrigir. Olha que legítimo, olha que humano, olha como que isso poderia passar confiança. Mas não se assumem. Não conseguem, porque eles estão presos na ideia de que eu tenho que parecer perfeito. E aí o problema é do outro. O problema é do outro. Então aqui, quando a gente fala da relação terapêutica, a gente corre esse risco de achar que o problema é só nosso, ou de que o problema é só do outro. Nós vamos estar enganados em cada um desses extremos se a gente achar que o resultado depende de uma dessas partes. Então, o que nós estamos desenvolvendo aqui é a capacidade de estar ampliando o nosso olhar na relação com o outro. Mas o que eu quero dizer é que isso não vai garantir resultados. Não é sobre os resultados, se o cliente melhorou ou não. É se você se sentiu mais confortável em acompanhá-lo. Porque se eu estou confortável, se eu estou sentindo que eu estou fazendo o meu papel, a minha parte, isso é o melhor que eu posso fazer. O que não vai garantir o resultado, mas vai garantir que eu esteja fazendo o meu melhor. Porque o resultado
não nos pertence. Porque ele depende de tantas coisas e de uma dimensão que foge totalmente ao nosso controle. Assim como eu podia falar, um médico ele tem um resultado mais controlável através de exames, através de cirurgias, de um acompanhamento mais preciso das suas ações medicamentosas ou de uma cirurgia, não é? Até certo ponto. O médico nunca vai poder dizer, por exemplo, que ele acabou de operar um paciente com câncer, ele não vai poder dizer que esse câncer não vai voltar. Vai poder dizer se o medicamento que ele dá vai de fato produzir o efeito que ele quer. Há uma complexidade em cada organismo que responde de um jeito muito próprio. Então, as variáveis, por mais controláveis que possam estar sendo no avançar da tecnologia, da ciência, ainda assim há sempre uma dimensão que foge ao nosso controle. E aqui, o que eu posso fazer de melhor? Eu posso criar na minha relação terapêutica com o outro um espaço onde o nosso encontro seja mais experiencial possível. Onde ele se sinta acolhido por mim da melhor forma possível. Onde ele se sinta acompanhado por mim da melhor forma possível. Ou seja, para que isso seja da melhor forma possível, eu preciso estar muito confortável, presente e confortável na relação com o outro. Mas isso não garante nada. Por quê? Por mais que eu faça um convite para a pessoa ir para essa dimensão experiencial, o aceitar é com ela. O se abrir é com ela. Então tem uma parte que é minha, outra parte que é dela. E talvez a parte, né, de abertura para dar os passos, ela tenha um ritmo que é diferente da expectativa que você possa ter como terapeuta. Então, em que sentido que a resistência se torna nossa? Quando eu quero para o outro mais do que é possível para ele. Ou quando eu quero de mim mais do que é possível para mim. Agora, uma coisa, aí voltamos para a ciência, ela está muito clara. Quando eu consigo estar disponível, presente, atento nessa relação com o outro, e de uma forma precisa, afetuosa, eu consigo fazer os convites necessários para que ele faça essa interação com a experiência atual e o outro se abre para essa possibilidade e aceita experienciar o que ele está vivendo. Quando isso é possível, é claro, nós teremos uma mudança. Essas são as indicações, né, de pesquisas que respaldam o trabalho experiencial e a focalização. As terapias que são que conseguem ampliar essa experienciação, essa capacidade de um contato sentido, elas têm uma chance maior de apresentar mudanças efetivas, mudanças terapêuticas. Mas ainda tem isso. Quando eu falo mudanças terapêuticas, às vezes a vida da pessoa começa a mudar em setores que não é
exatamente aqueles que ela traz como causa e queixa principal da terapia. Então, nem isso nós controlamos. Mas nós podemos confiar. Algo vai mudar e eu confio que o que vai mudar é aquilo que seja mais necessário a ser transformado. E que às vezes é bem diferente do que eu pensava e do que o próprio cliente pensava. E ele pode me dizer: nossa, essa situação continua sendo muito difícil para mim. Mas você sabe que em relação àquela questão com meu pai, ficou muito mais leve. É mesmo? Outro dia eu fui lá, ele começou a falar aquelas mesmas coisas que ele fala e tal, de política, não sei o quê. Você acredita que eu olhei para ele e consegui, aquilo não me afetou. Algo mudou. Depois voltei lá também, senti mais leve. Mudou.